Então, alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Teu Podcast e espero que vocês estejam a ter um bom fim de semana. Levam aqui com o nosso episódio ao meio-dia, logo para começarem bem o dia. E hoje nós vamos aqui falar de um tema que está a ser muito polémico e que já toda a gente está farta de ouvir falar. Para quem não sabe, o nosso podcast agora no Spotify também já tem vídeo. Sim, para quem quiser ver com vídeo por lá, também já tem essa hipótese. E então, o que nos traz cá hoje, nós vamos falar então do famoso apagão e vamos então contar aqui um bocadinho da nossa experiência, o que é que nós estávamos a fazer e como é que foi o nosso dia e de algumas notícias que saíram relativamente ao tema e vamos então aqui comentar. Portanto, fiquem por aí. Boa. Pronto, e agora podemos começar. Foi boa essa entrada. Andas a treinar, não andas? Por acaso não. Mentira. Eu quero-me despachar. E para não ter tanto trabalho depois a editar, sabes? Assim é muito mais rápido. Sim. Eu dizia Totô, mas ela é que adotou. Eu dizia Totô sem saber quem ligou. Eu dizia Totô, mas nem sequer chamou. Eu dizia Totô e o nome assim ficou. É isso. Tô podcast. Tô podcast. No apagão, tu estavas a trabalhar. Eu estava a trabalhar. Queres começar tu a contar o teu dia? Não, se calhar começo eu porque eu acordei primeiro que tu. Exatamente. E depois o que aconteceu. Pronto. Então, no apagão, que foi em que dia? Segunda. Foi esta segunda? Foi. Parece que já foi há mais tempo. Não, foi segunda. Ok. Então, no apagão, que foi segunda-feira, eu estava muito bem no meu trabalho. Para quem não sabe que pode estar a ver o episódio pela primeira vez, eu trabalho num hospital veterinário. E, entretanto, estava numa boa a trabalhar e fui com a minha colega lá fora, fomos ao jardim e quando entramos, vemos as máquinas do laboratório de análises desligadas e nós ficámos tipo, ok, se calhar deve ter havido algum corte de eletricidade ou alguma coisa, porque estava tudo às escuras. Entretanto, nós temos um grupo de amigos em que uma rapariga lá trabalha na TVI, a minha melhor amiga, e ela começou a dizer que basicamente tinha sido geral, porque nesse grupo nós temos pessoas de vários sítios, Porto, Lisboa, Almada, pronto, e estava toda a gente sem eletricidade e sem E a Patrícia, internet. neste caso, E nós ficámos tipo, ok, isto não é disse uma coisa aqui só da zona. que era europeu. Sim, que estava a apanhar vários países. O que é um bocado assustador, E que honestamente. poderia durar até 3 dias, porque 2 semanas antes do apagão tinham andado a dizer para as pessoas fazerem um kit de emergência para 3 dias. Então a suspeita era que poderia ser 3 dias. Entretanto, eu começo em pânico a mandar mensagens ao Marco, tipo, bom dia amor, tipo, acorda, não sei o quê. Nada dele, que ele estava a dormir. Começam a falar no grupo, tudo a entrar em pânico, nananã. Nós no trabalho, tipo, precisávamos de eletricidade e estávamos assim um bocado também perdidos. Entretanto, por acaso tínhamos gerador, então conseguimos safar ali as coisas. Entretanto, do nada ao Marco acorda. Bom dia, amor. E eu, tipo, já tinha havido para aí umas 200 mensagens no nosso grupo. Tipo, toda a gente a dizer que não tinha net e que isto poderia demorar não sei quanto tempo. O Marco, bom dia, amor. E eu tipo, amor, tu já viste o grupo? Tipo, já viste as notícias? E eu, amor, o que é que se passa? Acabei de acordar agora. Tipo, coisa tranquilo, tipo, nada se passava. Uma cena boa engraçada. Porque eu sou um gajo tranquilo, por norma. Não, mas ele tipo, deve ter acordado e tinha boas mensagens no telemóvel. Sim, mas não fui ver nada. Entretanto, a Bibas depois disse-me, e eu fiquei, ok, está bem. Eu estava em pânico. Exato, foi. Eu estava bem tranquilo, por Ainda acaso. por cima, quando se deu o apagão, eu já estava só com 15% de bateria. Eu fiquei, não, agora se isto demora-me 3 dias, como é que eu vou carregar o telemóvel para falar com o Marco? É que eu nem estava... Carro, está bem, mas eu Powerbanks. já estava... É que eu ainda por cima estava na reserva. Powerbanks. E em Almada, não sei se na maior parte dos sítios foi assim, mas em Almada, era 1 da tarde, fechou o Continente, todos os supermercados, bombas de gasolina, tipo, não estava nada aberto. Fechou tudo, à 2 da tarde estava tudo fechado. Eu na reserva, sem bateria no telemóvel, o cabo do telemóvel para carregar tinhas tu no teu carro, os outros é aquelas entradas novas que não funcionam no carro. USB-C? USB-C? Como é que se diz? USB-C, não? O USB-C. Sim, é o Type-C.
É o Type-C, pronto, Sim, não dá sim. para carregar no carro. Eu com 15%, eu assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar com o Marco? É que a minha única preocupação, tipo, não era ficar 3 dias sem ir às redes sociais e estar no escuro, nem nada. Era mesmo só como é que eu ia falar com ele. Porque não tinha gasóleo no carro, estava tudo fechado, não podia ter com ele. E não conseguia falar, eu estava tipo, não, eu não estou a acreditar nisto. Entretanto, saí do trabalho, eram 5 da tarde, estava por acaso já os meus pais em casa. Aquilo anoiteceu, estávamos tipo à luz das velas, os meus pais passados tipo de não haver ainda luz, principalmente o meu pai, estava tipo, isto é uma vergonha, e não há luz, e este país não anda para a frente, e não sei o quê. De vez em quando o meu pai apanhava lá um bocadinho de rede, eu nunca apanhei, o meu telemóvel entrou sempre em modo satélite. Do nada começa a receber mensagens do Marco e eu assim, deixa lá ver se eu lhe consigo ligar. Consegui ligar ao Marco e eu, então amor, e ele, então, isto aqui já temos luz desde as 9 da noite, isto eram 11h30, nós em Almada ainda não tínhamos nada. É. O meu pai por E, acaso apanhou um e a pico minha de mãe a rede. dizer assim, ela deve ter adormecido. Quem me dera, é que imagina, eu bué vezes saio do trabalho às 5 e dá-me aquela moleza e durmo um bocado à tarde. Agora que houve, nesse dia do apagão, eu não tinha nada para fazer e sono nem vê-lo. Eu estava É. tipo despertíssima. Entretanto, estava tipo na sala deitada numas mantas, completamente na escuridão. Os meus pais no sofá, estávamos tipo só à conversa. O meu pai apanhou esse bocadinho de rede, eu liguei ao Marco e ele, então amor, já estava a ficar preocupado. E eu, preocupado? Eu estou a apanhar um pico de rede, eu não tenho luz. E ele, é que aqui já temos desde as 9. E eu, estás a gozar. São 11h30 que ainda não temos nada. E ele, Como é nós que é? aqui já temos desde as 9. Cascais é lixado, linha C é muito fedido. E entretanto está ele, estou amor, e eu estou. E não estou. E o telefone do meu pai entra em modo satélite e depois em Almada só veio a luz, eram tipo um quarto para a meia-noite, pai. Yeah. Fogo. Eu só estava preocupada com duas coisas, era ficar 3 dias sem falar contigo e a comida estragar-se toda. Mas eu também Congelador. tinha a gasóleo, ia ter contigo. Não era por aí. Sim, só que depois. É que eu estava na reserva, já estava na reserva para aí há 3 ou 4 dias e ainda não tinha ido pôr. E no dia que acontece o apagão, eu assim, bem, mesmo que eu carregue o telefone no carro, o carro depois vai acabar a bateria e eu não tenho quase gasóleo nenhum. Yeah. Mas acho que foi engraçado. Pá, Agora podes contar o teu. no meu caso foi, eu estava a dormir, acordo com uma mensagem de bom dia, normal, e moro a seguir. E eu fiquei, pô, deve-se ter passado alguma coisa. Liguei-lhe. E tu respondeste, amor, já viste o que é que se passava? Eu não tinha visto ainda nada. Nem tinha ido ao nosso grupo sequer, não fiz nada. E eu disse, ok, está bem. Eu levantei-me, almocei, tomei banho, vesti-me, peguei... Não, mentira. Antes de tomar banho e disso tudo, liguei para a mãe do meu filho, para ver como é que, se eles estavam bem e se o meu puto estava ótimo. Porque eu não sabia que ele não tinha ido à escola, e por acaso estava tudo bem, estavam na praia, por isso está-se bem, ainda bem. Entretanto acordei numa boa, tranquilo, tomei banho, comi, peguei no carro, meti antena 1 para Sim, os rádios continuaram a funcionar. para ouvir as notícias numa boa. Fui ter com a minha mãe, que a minha mãe trabalha numa escola. Eu disse, olha, sais a que horas? E ela, sai às 5. Pá, não pode sair mais cedo porque os miúdos ainda estão aqui e os pais estão a vir todos a correr buscá-los. Foi uma correria. Tipo, haviam pais, a minha mãe contou-me que houveram pais que foram a pé buscar os filhos porque tinham os carros nas garagens e as garagens eram automáticas. E eles não sabiam das chaves. E aqueles prédios que não são com chave, são com código, as pessoas também não conseguiam entrar. Epá, não sei, mas deve ser complicado. Entretanto, ok, eu disse, então olha, eu vou para casa. A minha mãe disse, passa no Continente para comprar águas. E eu passei no Pingo Doce, passei no Continente, boeda cheio. Eu disse, vou para casa. Vim para casa, enchi umas garrafas de água, tranquilo. Eu também não bebo água, por isso estamos bem. Ias ter que beber, se isto durasse uns dias, ias ter que beber água. Eu comprava Pepsi. Não conseguias comprar, se tivesse tudo fechado. Aí ias ter que beber. Entretanto,
Vim para casa e pensei, olha, vou fumar uma xixa. E, chega à cozinha e eu, fogo, como é que eu vou fumar xixa se o fogão É ligado à ficha. é elétrico? E eu, porra, fui para o quintal. Pá, tive 5 minutos no quintal, lembrei-me que o meu fogão de casa é gás. E eu, vim aquecer o carvão, demorou bem da tempo. Tu não tens noção. claro, imagino. Tipo, uma meia hora para aquecer as Mais ou pedras. menos deu para aquecer. Entretanto, aqueci os carvões, não sei o quê, fiz a minha xixazinha, fui para o quintal, ainda por cima estava sol, a fumar a xixa. A minha mãe, entretanto, chegou às 5, fomos dar uma voltinha, passámos no Aldi, que estava aberto. Pá, bué da gente, bué da gente. Olha, passou um gajo por nós, que no carrinho levava, na parte de baixo, pá, sem exagero, uns 10 garrafões de água. E em cima dos garrafões de água, pá, talvez umas 4 paletes de águas de 1 litro. Só águas. Só águas. O gajo só levava águas. E eu fiquei tipo, este gajo deve ser um elefante. Está a ver? Entretanto, depois vim para casa, saí do Aldi, vim para casa, numa boa, tudo tranquilo. Mandava de vez em quando mensagens para a Bibas, Mas para, em tipo, vão, para ver se ela tipo, apanhava rede e respondia, mas nada. o meu telefone, desde que entrou em modo satélite, à 1 da tarde ou 2, ou o que é que foi, só saiu do modo satélite a 1 quarto para a meia-noite, que foi quando veio a O eletricidade. meu não. O meu de O vez meu em quando eu nunca apanhava saiu. net e tudo. Não, o De meu vez em nunca quando, saiu do assim modo esporadicamente, apanhava, satélite. Uma cena ridícula. já apanhava net. Entretanto, depois fiz o jantar à luz das velas, primeira vez. Bem romântico. Sim, sozinho. A minha mãe estava no quintal. Vou-vos dizer uma coisa. Eu, por norma, faço o frango à brás. E normalmente sai bem. Saiu bem nesse dia. Nesse dia saiu bem da bem. Até fiquei bem surpreendido como é que saiu tão bem. Juro-te, mano. Quer dizer que se tu fosses chefe, cozinhavas bué. Pois, não sei. Não sei o que é que se passou, mas ficou bué da bom. Se calhar Até, estavas com mais calma, também não tinhas nada que fazer. pois, se calhar, Tinhas se mais calhar foi tempo. isso. Tranquilos. Pá, imagina, depois jantei no quintal com a minha mãe. E ouvi rádio no carro e carreguei a powerbank no carro e o telemóvel no carro. Mas estava tranquilo, honestamente. Eu vou-vos dizer porquê. Porque eu jogo Days Gone e Last of Us e Far Cry 6 e 5. E acho que eu sinto-me preparado para isso. Para essas coisas. É bom que te sintas preparado, porque estão a dizer que isto foi só um avisozinho prévio. Isto foi só tipo a experiência. Mas O eu teste. sinto-me preparado por acaso para isso. Honestamente. Porque jogo esse jogo já há mais de 5 anos. Então, tipo, jogo tipo, é fixe. Então, é bacana. Sendo que, imagina, eu acho que seria mais fácil se, por exemplo, eu e a Bibas morássemos juntos. Muito mais. Imaginem, vocês estarem com uma pessoa e não morarem juntos e a pessoa não estar a comunicar nada, vocês ficam sempre tipo, será que está bem? Será que não está bem? Acho que é a parte mais preocupante é essa. Sim, porque se eu estivesse contigo em casa, eu estava tranquila. Sim. Tinha-se passado. Porque não imaginem, se mal, mas passava-se se melhor. nós, por exemplo, estivéssemos a morar juntos, se calhar bastava tipo uma mensagem dos teus pais para saber que eles estão bem, dos teus tios, da minha mãe, do Salvador, Sim, e nós estávamos tipo, ok, vamos agora. vamos fazer qualquer coisa. Sim. O que eu vi, Jogávamos e não sei o quê, cartas. isso, exato. O que é que eu vi? Eu vi muitos posts na net, depois disso, que diziam que foi muito fixe este apagão, porque se reparares, houve muita gente na rua a conviver. Estás a ver? Eu tenho uma colega minha que disse que este apagão serviu para ela conhecer os vizinhos. Eu, por acaso, conheço os meus vizinhos todos. Estás a ver? Mas eu acho que aproximou muita gente, sim. Exato. As pessoas estão Aproximou muita gente naquela altura.
Agora Sim, já agora- não. Yeah. Mais ou menos, tipo... Eu pus alguns posts sobre isso, de um pouco revoltado, devido a certas pessoas não saberem viver em comunidade. E, tipo, é um pouco ridículo ver bué de pessoas a não pensarem no próximo e só olharem para o seu umbigo. Mas quando foi o Covid foi a mesma coisa. Sim, mas eu sei, ridículo. já não me lembro o que é que no Covid, mas... No Covid esgotaram o papel todo higiênico. Pronto. Agora não foi o papel, foi as águas. Yeah, eu acho que é um bocado ridículo. É que, o ridículo é que tinha começado o apagão há 1 hora e os supermercados já estavam cheios de gente a comprarem uma brutalidade em garrafões de água. Yeah, as pessoas são bem Imagina- exageradas. Imagina que isto realmente tinha durado os 3 dias. Olha, começavam aqui em Almada, que não havia supermercados e bombas abertas, começavam a partir as coisas. A seguir ia ser as farmácias. Os hospitais iam ficar lotados de gente. Yeah. Ia haver bué assaltos. Aliás, Sim, houve sim. um assalto. Que não correu bem que também, vocês foi são em os Braga. burros. já. Foi em Braga. Não. Foi lá para cima, mas não foi em Braga. Foi Pronto, em... nós depois pomos aqui a notícia para vocês verem, mas basicamente um grupo aproveitou o apagão para ir assaltar um banco 78 mil paus e só foram apanhados. foram apanhados, vocês E também. isso, quando tu cometes um crime durante uma pandemia, ou neste Ainda é caso, mais agravado, né? é Triplicar. 3 vezes mais. Yeah. Yeah, pronto. A pena Imagina, pode ir até 3 vezes mais quando é em vez de serem 4 nestas anos, alturas. são 12. 12. Para abrir aí a pestana e Nem sou pronto. boa em matemática, mas fiz a conta Já, bem foi bom, fácil. foi bom. Mas, pá, basicamente eu acho que as pessoas, nestas alturas, eu acho que nestas alturas e no As geral... pessoas revelam-se boas. Yeah, mas no geral as pessoas são bem egoístas e não pensam nos outros. E nestas alturas vocês conseguem perceber mesmo bem essa situação. Tipo, é ridículo vocês levarem tipo 10 garrafões quando é só um ou só dois em casa. Não, vamos ter muita calma, vocês não bebem assim tanta água. Não, aqueles estavam a levar água para beber, para tomar banho. Só pode. É que exagero. Agora, eu pus isto num Insta que foi, agora vocês, que agora temos água, luz e tudo, normal, vocês compraram bué de garrafões. Garrafões e, Yeah, e enlatados e isso. Os enlatados, como eu disse, pá, podem tipo ir à net e aprender receitas novas, por exemplo, com atum. Façam várias receitas, pá. Mas com as águas, em vez de gastarem água este mês, aproveitem e usem essas águas todas para tomar Mas banho. a água não Assim se vão estraga. também praticando. Para só ver outra coisa, Sim, vão assim praticando vão como é que fazem as coisas. Minha mãe estava no Auchan quando aconteceu. Houve o apagão, aquilo não se desligou porque tinha um gerador, estás a ver? Mas começou a haver locais que estavam escuros, tipo certas lojas. No prazo de 1 hora, esgotaram os rádios todos e as pilhas. Mas isto, Ela disse que os colegas dela tiveram que ir 3 vezes ao armazém buscar mais pilhas e que foi tudo. Esgotaram as mas pilhas vês, todas numa hora. eu acho isso escusado. Isto é ridículo. Vocês para irem a algum sítio, tirando as pessoas que andam de autocarro ou a pé, vocês têm carro. Porquê é que vocês vão a correr feito uns burros para os centros comerciais e para os supermercados comprar pilhas e rádio se vocês têm a porra de um carro que se vocês derem à chave, Sim, mas tem é a para as bateria pessoas, do carro. é para as pessoas ficarem em casa e como não têm nada para fazer vão ouvindo o rádio. Pois vocês que moram em apartamentos é fedido. Eu moro numa moradia, Eu moro em apartamento. tenho sim. um quintalzinho. Pois tu estás no quintal, ligas o carro, metes o rádio e estás no quintal a ouvir. Foi o que eu fiz. Agora, eu que moro em apartamento, cada vez que quero ouvir o rádio tenho que ir ao carro. Pá, vou-vos dizer que há algum tempo que eu não comia no quintal. Pai, foi fixe. Acho que vou se calhar adotar Sim, isso. ainda por cima a luz aqui veio às 9 da noite. Yeah. Dormiste até à 1. Yeah. Não Foste dar dormi até à 1. Dormi era até ao meio-dia. Vá, dormiste até ao meio-dia. Acordaste, tomaste banho, Yeah. foste dar uma volta Tudo tranquilo, à praiazinha. com a tua mãe. Tentaram comprar qualquer coisa para comer. Já. Fizeste o jantar Eu no fui ao escuro, Aldi mas só pronto. comprar tipo batata palha e uma Pepsi. Pronto, fumaste uma xixa, jantaste o quintal, voltou a luz. Yeah, foi fixe. Pá, imaginem, eu vi um rapaz no TikTok a dizer assim: olha, eu por mim
Era todas as semanas uma destas. Um dia. Um dia. Havia um apagão. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu alinhava num dia de apagão Sim, também. eu acho que Por sim. semana um dia. Mas que eu não tivesse de folga. Para não me Como foderem. aconteceu neste Yeah, dia. para não me foderem a folga. Sim, o Marco estava supostamente a trabalhar, mas como o shopping não tinha luz, ele ficou de folga. Eu, aqui a G, trabalhar. Eu só sei. Mandar uma mensagem era. Eram pai umas 2 ou uma Não, e eram tal? três. Eram Ah. 3 e qualquer coisa a dizer: meninos, o shopping vai fechar. E eu, nem queria. Estava eu a fumar xixa quando me mandaram essa mensagem. Eu, estou bem, tranquilo. Que pena. Eu fiz, que pena. Mas pronto, foi engraçado. Sendo que o Covid, se calhar, foi mais fácil devido a tu conseguires ter Sim, ao comunicações. menos o Covid estavas fechado em casa, mas tinhas luz, vias filmes, vias séries. Sim. Se quisesses ir ao supermercado, tinhas que ir de máscara, mas ias. Magias, já. Agora aqui ali em Almada não estava nada aberto, não havia luz nenhuma até às 11h30 da noite. Tipo, é que não tinhas mesmo nada. Pá, e nós a depois também, depois disso, vimos algumas notícias de pessoas a quererem devolver merdas. Sim, a devolverem as comidas e as coisas de água que compraram Yeah. e pilhas, rádios, tudo Yeah. que compraram. Eu vou dizer uma coisa que é... Vocês são bem burros. Vocês são bem otários, mano, a sério. Como é que em uma hora conseguem rebentar o estoque de águas de um supermercado? Isso é uma coisa fora de normal. Não, e uma colega Eu não sei minha, se em Espanha e nos outros países deve isso ter sido aconteceu. igual. Mas vocês têm que ser estudados. A sério, vocês têm que ser estudados. Olha, eu vi no outro dia uma coisa no TikTok de um Zuka a fazer um bunker. Um bunker. bunker Um aonde? bunker. Onde? Lá. Lá aqui, mas na rua? Tipo, imagina, ele tem um terreno em casa, Ah, e fez no terreno. cavou um ganda buracão, fez tipo um bunker lá dentro. E meteu coisas lá dentro. Não, agora tapou, está a tapar, ainda está a acabar, tapou tudo, não sei o que, sei o que mais. E depois perguntaram-lhe o porquê. Sabes o que é que ele disse? Porque pode vir um apocalipse. Depois de 3 dias impermeabilizando esse bunker, agora está pronto. Pra quem não nos conhece, eu e meu namorado estamos construindo um bunker pro apocalipse. E como esse bunker vai ser enterrado, o ponto principal é a impermeabilização. Vocês também estão a viver muito à frente. Calma. Apocalipse. Eu Vocês... não duvido das coisas que andam para aí a Apocalipse acontecer. são zombies. Vocês... Não quer dizer que seja com zombies, mas haver aí umas catástrofes ou assim. Eu não duvido. Olha, eu já tenho as coisas. Taco. Ponta e mola. Amor, sabes quais é as coisas imprescindíveis quando há tipo uma guerra ou um apocalipse? ou Uma qualquer camisa? coisa? Não. É necessário a camisa como o... Aquela camisa Sim, verde como com o- buracos. O Rick do Walking Dead tem. Sim, mas Tem não, todos, do Days Gone. não, mas como Last of o Us. Ângelo disse. O Pesteira. Não morro sem Sem ter estas camisas. sem ter uma camisa Yeah. destas. É necessário ter É uma aquela camisa camisa dessas. verde tropa tipo com buracos. Yeah. Não, mas a falar sério, as cenas Com imprescindíveis. dois bolsos. As cenas imprescindíveis numa guerra ou num apocalipse ou o que é armas, enlatados, medicamentos, principalmente analgésicos e essas coisas, e o gasóleo para te poderes deslocar. Isto é o fundamental. Isso é fundamental. Diz-te tudo o que é que tu tens em casa. Ias só dizer que tinhas o taco. Tenho o taco, tenho uma faca, Sim, é armas, está na Tenho categoria armas. das armas. tenho as armas. Enlatados. Tenho. Mas tenho. tinhas tipo para Para muitos bastante dias tempo. não, mas tenho. Pronto, é isso. Ter uma reserva. Mais. Tenho. Analgésicos. Tenho. Ok? Mas tens tipo uma boa... Olha, eu no hospital estava... Já Estava viste bem ali entregue. a gaveta da minha mãe? É assustador, em medicamentos. Mas aquilo é vários medicamentos, não é analgésicos, é para várias cenas. Mas é assustador. É para a barriga, para o assustador. intestino, Vocês é para a precisarem cabeça. de alguma coisa, em vez de irem à farmácia, venham aqui. E vê aí o que é que vos agrada. E pagam. Em vez de pagarem na farmácia, dão-me a mim, eu dou-vos o medicamento sem receita médica. Eu no hospital, em termos de medicamentos, estava Tu bem entregue. estavas fixe. Não, mas tinha tudo, já. Não tenho a camisa. Foda-se. E gasóleo, pouco. Por acaso. Eu Por acaso estava estava- lixadíssimo em gasóleo. Tinha metade de gás, metade Eu do ando quase depósito. sempre na reserva. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Se acontecesse alguma coisa dessas, eu pegava
Ia para a terrinha. Então, tem lá 2 casas. Então sim. Ia lá para a terrinha. Uma boa hortazinha. Uma boa, ninguém me chateia. Por norma, nos jogos, há sempre tipo uma terrinha que nunca é invadida. E tu achas que era essa? Acho que era, já. Ninguém conhece. Ninguém conhece aquilo. Mas no fim do Eu dia, acho que nem os habitantes conhecem, honestamente. Aquilo é perdido. aquilo, se tiver 100 habitantes, é muito. Aí, se tiver 100 habitantes, é muito. É, as terrinhas é sempre Se tiver 100 Não, tem mais. Tem 130. Uau! A da minha avó também é uma. 130 e meio, porque A deve da minha avó é dar um lá nome que ninguém anel. conhece nem sabe onde é. O coice. Coço. Coço. Então, Ninguém sabe onde e é. o meu- Deve ter e a um minha- total de 100 habitantes E a também. minha é de Maçãs Dona Maria. Com cada nome. Ou chão de coço. Mas é parecido. Coço. Yeah, É chão de parecido. coço. Mas provavelmente era o que eu fazia. Eu não sei o que é que Para eu lá. fazia. Imaginem. Mas eu acho que não ficava na minha casa. Eu arrancava também. Yeah. Isto, por isso. Primeiro pegava no carro e nos meus pais e vínhamos aqui ter com vocês. Quando é estas cenas tens que ficar. A malta tem que E ficar nos teus junta. tios? Sim, nos meus pais, Todos. nos meus tios e vínhamos para aqui. Yeah. E depois pegávamos em 2 carros e víamos para onde é que íamos. Yeah. E trazia a comida, os medicamentos, Sim. Não, mas é engraçado. o gato. É engraçado ver que vocês são bué da burros. Tipo, as pessoas são completamente descontroladas. Não têm noção, não têm Numa noção. hora fizeram este estrago todo. Vocês não têm A noção. 1 hora disto ter começado. Tem. Há 1 semana estavam-se a matar. Aliás, 1 semana não. Há 5 dias já estavam a começar-se a 5 matar. dias é uma semana. Não, 1 semana é 7 dias. Também. Há 5 dias, tipo aquelas pessoas que não tinham ido comprar comida e isso tudo. Que não tinham comida em casa e iam começar a ficar com fome. Iam começar a partir casas e a ameaçar pessoas para darem Olha, comida. isso é fixe, era para os ocupas. Os ocupas ocupavam boas casas. Exato, yeah. Não, mas segundo a Joana Mortágua, eles têm direito à habitação. Portanto, eles podem não fazer foi isso. foi a Joana Mortágua? Joana, foi. Foi. Yeah. Ela é que disse que eles têm direito à habitação, portanto, Yeah. eles estão no direito deles. Ridículo. Mas Mais coisas do apagão. Tenho uma história bem engraçada, por acaso. Uma colega minha... Desculpa. Sono. Uma colega minha estava a fazer noites. Ou seja, entrou à meia-noite, saiu às 8 da manhã, segunda, do dia do apagão. Entretanto, dormiu o dia todo. Quando acordou, a Flávia, quando acordou eram 5 da tarde. Já não tinha luz, mas ainda era de dia. O telefone já estava em modo satélite, porque ainda por cima ela dorme com o telefone em modo avião. Então ela me mete em modo avião, acorda, tira do modo avião, aquilo entra em satélite. E começa a pedir para tu apontares para o céu e não sei o quê. Para tentar te O teu localizar. telefone faz isso? Sim. Ele pede para tu apontares para o céu para te tentar localizar. Eles fazem isso. Pronto. Ela acorda, tira o telefone de modo voo, o telefone continua tipo, entra em modo satélite. Ela, que estranho, começa a ligar as luzes, nada. E ela, deve ter havido aqui alguma falha. Desce a rua para ir ao supermercado fechado a dizer, lamentamos o incómodo, estamos fechados. E ela, bem, deve ter mesmo havido aqui falha de luz aqui nesta zona. Estás a ver, tu acordas e não sabes nada. Tipo, não sabes o que é que se vai passar. Sim. Isso deve ser um atrofio. Ela vai, tipo, o supermercado fechado e ela, deve ter havido aqui uma falha de luz, pronto. Entretanto, começam as pessoas na rua a dizer, pois, houve aqui um apagão, não sabemos o que é que se passou, nananana. A Flávia volta para casa, o telefone nada de se ligar, ela mora sozinha, em casa, tipo, sem nada para fazer, começa a anoitecer, nada de vir à luz, e ela em casa, tipo, mas o que é que se está a passar, meu? Porque ela não viu uma notícia. Estás a ver? Ela estava tipo à toa. Do nada porque a Flávia ia entrar outra vez à meia-noite, foi lá a Rita, eram 11 e tal da noite, porque a Flávia também não tem carta, nem tem carro, então ela tinha que ir a pé, no meio da escuridão, até ao trabalho. Porque mesmo que ela quisesse chamar um Uber ou alguma coisa, nem dava. Então a única opção dela era ir a pé no escuro. Por acaso a Rita foi lá, eram umas 11 ou 11 e pouco. Ela veio à janela, tipo, parecia ela que estava enclausurada à beira disto. Rita, meu Deus, o que é que se está a passar? E a Rita, isto foi um apagão em todo o lado, não sei o quê. Foram para o hospital e depois era tipo meia-noite e qualquer coisa quando voltou a luz.
E depois ela é que foi ver as notícias, porque ela nunca soube de nada. Ela só soube aquilo que depois lhe contaram às 11 da Deve noite. ser um grande atrofio isso. Ela estava pá. a dizer que estava farta da própria companhia dela. Ela disse que estava farta de estar em casa com ela própria. Tipo, não tinha o que fazer, não tinha nada. E não sabia de nada. Mas isso, eu acho que isso também fez bem no ponto de os pais conhecerem os filhos. Foi preciso o apagão para se conhecer os filhos. Não. Por exemplo, há muitos pais que pegam, por exemplo, em tablets e dão aos putos, e os putos tipo, só estão a olhar para o tablet, tipo, a Yeah. jogar PlayStation e etc. E acho que foi bom para os pais interagirem com os putos, tipo, os putos largarem uma beca às redes sociais e isso tudo. E também para as pessoas conviverem Imagina, com as outras. na minha opinião, devia haver um apagão, por exemplo, nos telefones do Tiago Grilas, Não, mas imagina, um dia de apagão, dos outros três tarolas. assim uma vez por semana, desde que a gente estivesse a morar juntos, amor. Sim, sim. Se fores sim. eu sei que assim não gosto. Yeah, Mas imagina, um apagãozinho, nem precisava de ser tipo, se calhar, a luz. Imagina, teres luz, mas não conseguires tipo ver televisão nem mexer no telemóvel. Só teres luz, tipo, para poderes cozinhar ou tomar um banho ou Vocês perceberam esta merda? Não? Como é que ela tem luz, mas não tem televisão? Não, Então, as televisões tipo ficarem desligadas, what the fuck, rapaz? as comunicações, as televisões e os telemóveis, mas tipo Anda teres confusão. luz e água para tipo cozinhar e conseguires tipo tomar banho. E nesse dia, tipo, como as pessoas não têm telemóvel nem televisão, têm que fazer alguma coisa, então vão conviver umas com as outras. Pá, eu tenho Mas people não do meu deixares trabalho, de ficar tipo sem água, isso é que em Almada, tipo, por acaso na minha casa não. mas Mas houve em zonas, Seixal ficaram. no Seixal, Valmilhares, Valfigarice, deixou de haver água. Acho que também não é preciso esse extremo todo. E eu estar tipo em casa no escuro, à luz das velas. Mas tipo, imagina, a televisão e os E imagina telefones, quem acho não que tinha sim. velas. Não era fixe? Yeah, era Um engraçado. apagãozinho assim. Todas as semanas. Todas as semanas um dia. Yeah. Olha, era bacana. Ao domingo. Amor, ao domingo há boa gente de folga, ao menos que seja durante a semana que as Exato. pessoas podem faltar ao trabalho. Não, ao domingo que está toda a gente em casa. Mas quem não está, Então teria convivem de ficar mais. em casa também. Então, convivem mais, é mais pessoas. Era E fixe. imagina que é um domingo em que tu estás de folga. Uou, Ah! uou. Imagina uma segunda, que há boa gente não folga à segunda. Tinhas que ir para casa. Tipo, todas as segundas-feiras as pessoas não vão trabalhar, há um apagão e têm que conviver uns com os outros. Epá, mas imaginem. Conviver com pessoas também é bué chato às vezes. É fixe. Não, é consoante às vezes. Eu não gosto muito de pessoas, de conviver com muita gente. Também não precisa de ser muita gente. Eu às vezes estou no trabalho e tipo, vão lá clientes e eu só peço, vão-se embora, cara. Mas os clientes são bué chatos. Estás a ver? Porque tipo, às vezes não me apetece conviver com eles. Mas depois aparece um cliente bem simpático e eu fico, pronto, era só uma Ou face. ficares tipo só em casa à conversa porque não tens o que fazer, ou a fazer uns jogos. Yeah, era fixe, era engraçado. bacana, era interessante. Era uma ideia gira. Era fixe. Mas eu acho que devia haver um apagão para certas pessoas para sempre. De serem proibidos de ter telemóvel. Telemóveis e redes sociais. Yeah, Não era? Era bué da se fixe. não tivessem telemóvel não conseguiam ir Yeah. às redes sociais. Tiago Grilas e números e isso tudo. Yeah. Na minha opinião, era fixe. O que é que será que essa gente que é obcecada pelas redes sociais fez nesse dia? O Tiago Grila cheirou. O dia todo. Passou o tempo todo a cheirar linhas. Assim. Todo. O gajo é uma própria energia. Se lhe ligarem uma ficha ao cu, tinham luz. E aquelas pessoas que ligaram a bateria, tipo uma tomada de casa à bateria do carro Yeah. e estava tipo nada Eu se vi um passava. gajo, acho que foi no Porto, que tinha um gerador solar. Então aqueceu durante o dia e tinha luz à noite. Não estava durante o dia com o gerador ligado. Está a ver? Com o computador, com uma net não sei o quê, não sei, não percebi. Aquelas netos portáteis. Não, com uma net qualquer estrangeira, não sei. E com uma máquina da Heineken, da cerveja. Tudo ligado. E depois eu fui ver os comentários. Do tipo, as pessoas, e haviam pessoas a dizer, e onde é que comprou esse gerador? E depois, imagina, eram 20 comentários.
pá, 5 a dizer onde é que comprou o gerador, os outros 15. E essa máquina da Heineken? Yeah, bem engraçado. Mas é fixe. Mas um gerador também era bem pensado. Honestamente, eu quando... Mas é bué da caro os geradores, pá. 300, pá. 300 euros, mas só te dura para aí umas 2 horas. É chegar aos óleo. Jarricãs, está feito. Compras Aquilo jarricãs. carrega-se com gasóleo? Yeah. Ah, ok, não sabia. É fixe. E houve pessoas a inventarem, tipo as pessoas que tinham placa e que não conseguiam cozinhar, inventaram bué de técnicas. Eu vi uma que era uma lata de atum Álcool. com álcool lá dentro, depois Yeah. meteram tipo uma superfície qualquer em cima e estavam ali com a frigideira. Pá, a imagina, fazer eu ovos pus, eu mexidos. pus no Instagram que se alguém quisesse uma sopa aquecida, pagavam-me 100 paus e eu aquecia-lhes a sopa. Mas quanto é que tu queres apostar que, imagina, os supermercados tinham fechados, mas tu ainda tinhas net, a malta toda compra os garrafões de água e não sei o quê, e iam meter à venda no OLX. Tipo, garrafão de água, 100 euros. Sabe? Yeah, Foi sim. como aconteceu com o chocolate do Dubai, que havia malta a comprar dezenas de chocolates e a venderem caríssimo, e houve malta a comprar. Foi como no Covid com as máscaras e com o álcool gel, também se meteram a vender. Sabes que eu no Covid, E com o gasóleo. eu no Covid fui para eu e o outro rapaz e o Vaz, fomos para, como é que aquilo se chama? É para a tua margem. Para a Rábida, Sesimbra, Seixal, Não é para a tua margem. Costa da Não é Caparica. para a tua margem, esquece. Para o carregado. Fomos para o Nada a carregado. ver. Nada a ver. Fomos para o carregado, para a Torres Tir. Sabes o que é a Torres Tir? Não, É uma empresa de transportes. ok. Que transporta coisas. Fomos para lá, por acaso, embalar máscaras. No Covid. Não. Ainda ganhámos uns trocos. Imagina, o nosso trabalho na altura era... Aquilo vinha do Japão, da China, era tirar de uma Meter noutra. e meter na portuguesa. Ah, ok. Yeah. 8 horinhas a fazer isso. Yeah, mas quando há estas crises as pessoas lucram com tudo. Yeah. Foi com o Eu vi gasóleo. pessoas a quererem vender powerbanks. Vi um post a dizer assim: troque gerador por T2. Epá, yeah. Yeah, vi outro a dizer: olha, vendo 1 hora de powerbank 50 paus. Yeah. Eu também tenho uma powerbank cheinha. Olha, deixar sem cheinha, não vou Cheinha. E tenho outra. Não sei para onde é que está, mas vou procurá-la. E sabes que há boa gente agora que mesmo depois do apagão está a fazer esse tal kit de sobrevivência. Eu não, Eu mas... vejo boa gente a fazer. Mas eu estou a pensar, tipo, por exemplo, comprar uma powerbank e essas coisas. Eu estou a pensar comprar um rádio a pilhas. Eu tenho ali. Não, a sério, sabes porquê? Porque, tipo, ao menos se eu tivesse o rádio ia ouvindo uma musiquinha, Não passavam músicas. notícias. Só notícias. Está bem, A mas rádio não ouvia estava a qualquer passar coisa. música. Amor, eu estava assim, deitada no chão, no escuro assim. Pronto, e tipo, eu e os meus pais a inventarmos conversas. O meu pai estava, isto é uma pouca vergonha, e já são 9 da noite e nada de luz, e não sei, porque o meu pai estava fisgado que às 9 da noite vinha a luz. E eu, pai, olha que isto pode demorar até 3 dias. E ele, isto vai às 9 da noite, não te preocupes. Começa a chegar às 9 da noite, nada. 9h30 ele, bem, isto já está a passar a hora. E eu, mas onde é que tu viste que era às 9h30? E ele, estou-te a dizer que isto vinha às 9. Foi uma suposição. Ele estava mesmo fixo. Sim. Entretanto, chega às 10, 10h30, 11. Olha, conforme começa a passar mais o tempo, começa ele a ficar mais fervido. Não, mas eu por acaso tenho ali um rádio, acho eu. Mas Ali, rádio é fixe. ali perdido, já. Acho que tenho. Olha, eu mandei mensagem ao CC. Eu ainda falei com o CC em videochamada. A que horas? Era 1 e pouco. O Cissé é o melhor amigo dele que está no estrangeiro. E falei com o Silvério, que também é o meu melhor amigo, que está na Irlanda. Mas falei com o Cici por videochamada e disse: porra, mano, apagão, não sei o que, não sei o que mais. E ele: apagão! E eu: lá não houve nada? Não. E ele disse: apagão! E eu: é tão fixe para banhar umas merdas. Claro. E eu: pronto. E depois eu ri-me e disse: mano, pensei da mesma merda. Pensei, juro, ridículo. Sem alarmes, sem antenas capita no supermercado. E à noite no escuro, sem luz, Está bem. Vocês, ninguém te vê. ainda bem que isto não durou muito tempo, porque senão ia haver. Ia haver, bué, Assaltos tipo a bancos, não, mas a supermercados, a mercearias, a casas, se calhar.
as casas. Aquelas casas grandes que não têm. Yeah, não têm alarme. Yeah. Quer dizer, tem alarme, mas o alarme está desativo. Está bem. Ainda bem que não durou. Por isso. Mas já. Acho que é isso. Acho que sobre o apagão está feito, não está? Tá. Agora vemos aqui quarta-feira para fofocarmos um bocadinho. Yeah, vamos fofocar. Vamos fofocar. Se vocês souberem de fofocas, mandem-nos. Sim, coisas assim, spicy. Yeah. Que queiram a nossa opinião. Sim, Acho que era fixe. fica a dica. Já fica. E pronto. É um bom clipe isto. Tá bem, pode ser. Yeah. Yeah. É isso. É isso, malta. Tá bem? Tchau, tchau. E um bom fim de semana para vocês. E como o Marco diz, e um bem-aja. Um bem-aja. Tchau, malta. Eu dizia Totô, mas ela é quando tu. Eu dizia Totô sem saber quem ligou. Eu dizia Totô, mas nem sequer chamou. Eu dizia Totô e o nome assim ficou. É isso. Tô podcast. Tô podcast.